Olá, queridos alunos! Vamos agora, porque eu fiz toda aquela expectativa, a aplicação com problemas. Começamos com o proprietário de uma biblioteca etiquetou todos os seus livros com dois tipos de etiqueta. Ele tinha uma etiqueta A, que ele botou nos livros que eram clássicos. E ele tinha uma etiqueta B, que ele colocou se o livro fosse de romance. Aí nós sabemos que, sendo que 80% desses livros eram obras clássicas, então a gente sabe que aqui, a gente tinha, ou melhor, nós temos 80% dos livros. E que 60% de todos eram romances, então também dos livros, 60% de todos os livros. O exercício quer saber qual o percentual de livros que tiveram as duas etiquetas, ou seja, que eram tanto obras clássicas quanto obras de romance. Então, antes de tudo, o exercício deu percentual. Então, eu não posso trabalhar com percentual. Se ele tivesse me dado um número, vamos imaginar, ele dissesse que existem 200 livros nessa biblioteca. Aí eu teria que calcular quanto é 80% de 200 e colocar aqui. E quanto que é 60% de 200. Se ele dissesse que tinha 1000, não importa. Como ele não deu valor nenhum, sou eu que vou ter que transformar isso em um número. Porque percentual é só um valor, vamos dizer, uma proporção. Quando o exercício não dá nenhum valor, sempre é mais fácil pensar que nós temos 100. É mais fácil pensar que, no caso, o total de livros eram 100. Pois bem, se 80% eram livros clássicos, significam que... Quantos que eram livros clássicos? 80? Deixa eu apagar só. 80. E se, do todo, dos 100 livros, 60% eram de romance, tá? Então, eu sei que 60 eram de romance. Vamos fazer o quê? Isso daqui é um exercício clássico de conjuntos, porque ele está me dando grupos, conjuntos de coisas. E nós temos dois conjuntos aqui. Nós temos um conjunto, quando tiver dois conjuntos, é sempre esse desenho, que é o conjunto A e outro que é o conjunto B, das etiquetas. E nós temos dois espaços, só do A e do B e só do B. Nossa tarefa para resolver problemas com conjuntos é sempre a mesma. É pegar, claro, faz o diagrama, pega as informações e coloca no lugar certo. É só isso, só. Pegar as informações e colocar no lugar certo. Então, vem comigo. Qual é a primeira informação que nós temos aqui? Que nós temos 80 livros que tiveram a etiqueta A, que era do livro clássico. Tá bem. Então, eu vou chegar e vou colocar o 80 aqui. Certo? Errado. Por que, professora? Porque não eram 80? Não. Não sei, professora. O exercício te disse assim, que 80% dos livros eram obras clássicas. 80 livros, já que seriam 100. Quando vocês colocam nesse espaço aqui, vocês estão dizendo que 80 livros eram só obras clássicas. E ele não disse isso, O A é tudo isso. Então, esse 80 ele está dividido entre aqui e aqui. Eu não sei, não posso dizer que eram só aqui. Ah, verdade. Então, o que a gente faz? Apaga, que está errado, e por favor não faz isso no dia da prova. E quando ele falou que 80 eram obras clássicas, coloca aqui, Agora sim. Porque eu sei que esse 80, ele vai ser dividido entre os que são só aqui e os que são só aqui. Mas nesse momento eu não sei, por isso que eu deixo fora. E de igual forma com os de romance. Se são 60, eu não sei quantos são só, ou aqui ele me disse que são romance. Então,
Eu sei que aqui eu tenho 80 e que aqui eu tenho 60. Tenho mais alguma informação? Sim! Eu sei que quando eu somar o que está aqui, com o que vai aqui, com o que vai aqui, vai ter que me dar 100. Porque os que são só romance com os que são romance clássico. Romeu e Julieta, por exemplo, receberia as 2 etiquetas. E os que são só romance, desculpa, aqui são só os clássicos, romance clássico e só romance, ao todo eu tenho que chegar no 100. Fechou? Fechou tudo. Como é que eu descubro agora, galera? O exercício quer saber qual os livros que tiveram as 2 etiquetas, ou seja, ele quer saber o A e B, ele quer saber isso daqui, ó. Quem é que estava aqui? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Olhem, observem e nunca mais esqueçam. Sempre, 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 sempre que vocês tiverem 2 conjuntos, vocês souberem o total dos conjuntos e o total de elementos, o que a gente faz? Olha o processo e depois eu te explico por quê. A gente soma os totais. Eu somo primeiro o 80 mais o 60, que dá 140. Desse resultado, eu subtraio o total de elementos, que é o 100, o total. 140 menos 100, quanto é que me dá? 40. Esse resultado aqui vai ser a intersecção. Fez sentido nenhum? Não importa. Depois vocês vão entender. Logo, eu sei que aqui são 40 livros. E nesse caso, já é o que ele quer saber quanto que receberam as 2 etiquetas. Letra B. Resolvido. Foi? Claro que não. Odeio matemática. Eu não entendo nada. Calma que agora eu vou te explicar e tu vai entender. Tenho certeza. Vem pra cá. Acompanhe o raciocínio comigo. Imaginem, tá? Vocês têm 100 livros jogados no chão. Aí vocês vão botar etiquetas. Aí vocês fizeram uma etiqueta A, que é só para os livros clássicos. Aí vocês vai separando, separa. Ao todo, deram 80. Aí vocês vão fazer o quê? Vão lá, coloquem uma etiqueta cada um. Depois, vocês têm uma segunda etiqueta, que é romance. Vai lá, no meio de todos, de novo, escolhe, separa. Aí, coloca. Uns vai ser a primeira etiqueta, porque eles não eram clássicos, e os outros provavelmente vai ser a segunda. Coloca todas. Essa é a historinha. Quando a gente somou o 80 com o 60, que deu 140, o que são os 80 e os 60? São, ou melhor, é o total das etiquetas. O que os alunos dizem? É o total de livros, uma ova. É o total das etiquetas, as 80 etiquetas e as 60. Então, vocês botaram quantas etiquetas? 140. Pois bem, se vocês gastaram 140 etiquetas, e ao todo vocês têm 100 livros, o que significa isso? Que uma determinada quantidade de livros levou mais de uma etiqueta, né? Porque se eu tenho 140 etiquetas e eu gastei todas e eu só tenho 100 livros, significa que alguns livros tiveram as 2 etiquetas. É por isso que a gente tem que fazer? Somar o total dos conjuntos. Daí não é o total do que é das outras coisas, ó, é o total de etiquetas. E a gente subtrai do total do que é no meu problema, no caso dos livros. Do total interno dos conjuntos. Pensem assim, sempre assim. Então, quando eu faço essa subtração, eu vejo o que sobrou, o que, portanto, levou as 2 etiquetas. Por isso que a soma e depois a subtração vai nos dar a intersecção. Resolvido. E olha que genial isso! Agora, se eu quiser saber, se nós sabemos
que a gente gastou 80 etiquetas para livro clássico. E que dessas 80, 40 também eram de romance. Diz para mim, quantos livros foram etiquetados só com a etiqueta A? Bom, se ao todo foram em 80, eu sei que 40 está aqui, aqui só pode ser 40, né? Então, bem direitinho, a metade era clássico só e os outros 40 também eram romance. E o romance, se eu gastei 60, e eu sei que desses 60, 40 também estavam aqui. Quantos eram só aqui, ó? Para dar 60, 20. Olha que lindo. 40 com mais 40, 80. 40 com mais 20, 60. E quando eu somo 40 com mais 40 com mais 20, 100, que é o meu total de livros. E aí o exercício pergunta o que ele quiser. Se vocês colocarem a informação no lugar certo, não tem errada. O exercício vai te perguntar quantos livros são apenas de romance. Vocês vão responder 20. Quantos livros são apenas clássicos? 40. Quantos livros são clássicos e de romance? Que era a pergunta. 40. Como a gente transformou em percentual? 40% no caso. A matemática é linda quando a gente entende, né? Fechou. Bora para o exercício 5. Eu quero ver quem é que vai acertar esse. Esse é legal. Eu tenho a Jajá. Opa, já vou riscar aqui. A Jajá, minha amiga Janaína, é uma profissional rara, muito habilidosa, fez curso no Sebrae, assim, ó, top de linha. Ela desenvolveu um método de pintura em cabelos loiros que integra duas colorações. Uau! E as cores que ela criou foram loiro avermelhado, medo, e loiro azulado, medo ao quadrado, né? Imagina, mas tudo bem, dizem que ela é habilidosa. Próxima vez eu vou procurar fotos para esse exercício. Mas, vai lá. As clientes adoraram essa novidade. E todas, sem exceção, acho que exceção está escrito errado, quiseram experimentar as cores novas. Aí vem, ó, se 80% das clientes quiseram pintar o cabelo com a cor 1. 80. E 60% com a cor 2. Qual foi o percentual de clientes que pintaram somente com a cor 2? Meus queridos, nós temos mais uma vez um problema envolvendo conjuntos. Mais uma vez, como eu só tenho percentuais, transforma em números. Ele não me deu nenhum valor, eu vou considerar que são 100. O que nós vamos fazer? Desenhe esse negócio. Eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B. A e B. Ação, aí eu vou ter esses espaços aqui. Quem só pintou, ou melhor, os que pintaram com a cor A, já vou colocar 80. As que pintaram com a cor B, 60. Aqui só pintaram a cor A, pintaram a cor A e B, pintaram só a cor B. E ao todo, eu sei que quando eu somar isso daqui, esses três subconjuntos, vai me dar 100, porque são 100 clientes. E o exercício quer saber quem pintou somente com a cor 2, ou seja, o exercício quer saber isso daqui. Eu imagino que muitos de vocês já marcaram o resultado e já estão, entendi tudo. Não vou falar para os que ainda não entenderam e vou fazer o processo. Nós temos uma situação bem parecida com a anterior. Que coisa, né? O que nós temos que fazer? Quando eu tenho o total dos conjuntos e o total de elementos, eu somo os totais dos conjuntos. Portanto, eu faço 80 mais os 60, que vai me dar os 140. O que é o 140?
É o total de pinturas realizadas. 80 pinturas A e 60 pinturas B. Portanto, a Jajá, a Janaína, fez 140 pinturas. E se ela fez 140 pinturas, eu tenho que subtrair do total de clientes, que são 100. O resultado me dá 40. Por quê? Se ela fez 140 pinturas, todas as clientes pintaram, e ela só tem 100 clientes, o que que significa? Que algumas doidas pintaram mais de uma vez. Quantas doidas? 40, né? É o que passou do meu total de clientes. Logo, essas doidas que fizeram o procedimento 2 vezes, elas estão aqui, ó. Elas fizeram tanto o procedimento A quanto o procedimento B. Elas estão aqui. O que eu falei, a gente soma os totais e subtrai do total. É os totais de cada conjunto pelo total geral, vamos dizer assim. Se eu sei que foram 60 pinturas do loiro azulado, e que dessas 60, 40 também pintaram com o loiro avermelhado, quantas que só pintaram com o loiro azulado? 20, né? Porque 40 mais 20 me dão a 60. E, portanto, letra A, 20% das clientes, como a gente estava fazendo, tirando o percentual, seriam 20 clientes. Perceberam, galera? É a mesma lógica que o problema anterior. E o que é a pegadinha aqui ou não pegadinha? A questão 5 não foi um problema cobrado pela banca. Questão 5, fui eu quem inventei. Porque eu quis mostrar para vocês como, por mais absurda ou diferente que sejam as situações, o que importa é que a lógica é a mesma, porque o que eu fiz? Eu deixei exatamente os mesmos valores, o 80 e o 60, olham, é a mesma coisa. Mas para vocês entenderem que sejam etiquetas, o total de etiquetas subtraída pelo total de livros, sejam pinturas em cabelo, não importa, a banca pode inventar a historinha que ela quiser. O que vocês têm que entender? O lugar de botar e o que cada um desses números significa. Tá bem? Acredito que o primeiro a gente entende. Agora o segundo, como foi a mesma coisa, eu acho que dá aquela fixada. Joia, galera? Isso é o que de longe mais cai. É a ideia de quando vocês têm os totais dos conjuntos e o total geral, e vocês precisam saber distribuir aqui no meio. Feito isso, vamos agora para um problema diferente, é uma outra lógica. Então, eu tenho aqui, mais do que nunca, os aplicativos de encontro se popularizam entre a sociedade, independente da faixa etária dos indivíduos. Visando melhor entender os usuários, uma pesquisa entrevistou pessoas que utilizam 2 desses aplicativos, que assim foram denominados aplicativo A e aplicativo B. Aí o exercício começa. Se 15 pessoas utilizam pelo menos um dos aplicativos de namoro, o A ou B. Galera, nesse momento, você, aluno, leu isso no dia da prova, pá, sobe as anteninhas. Bi, 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 bi. Faz que nem o Chapolin Colorado. O problema está dizendo para ti, estou te cobrando conjuntos. Porque o que ele fez? Ele deu um grupo, galera. Ele disse assim, ó, tem pessoas. Quantas? Eu entrevistei 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, eu quero saber quem usa o aplicativo A, quem usa o aplicativo B e quem usa os 2 aplicativos. Ele está dando para ti grupos, sempre que vocês tiverem isso. Grupos de livros, grupos de clientes, grupos de usuários. O problema está te cobrando conjuntos. E como é que a gente faz para resolver conjuntos? Tem várias formas,
mas eu prefiro sempre usando os diagramas. As bolinhas e distribuindo. Então, bora lá, a gente já vai fazer. O exercício diz que são 2, ó. Então, 1, 2. São os aplicativos que ele chamou de A e B. A primeira informação é que 15 pessoas utilizam um dos aplicativos. Olha aqui, ó. Aplicação das operações. A ou B. O que que é o ou? Volta lá nas operações. Eu vou voltar para ti, que eu sou muito legal. A ou B, o que que é? É a união. Então, vocês viram como é que a FURB gosta de cobrar? Ela não vai cobrar assim. Ela vai contar uma historinha e vai cobrar as operações. A ou B. Quem é A ou B? É a soma. Então, A ou B é... Deixa eu botar tudo bem coloridinho, que fica bonitinho. A ou B vai ser isso mais isso mais isso vai ser 15. Então, eu não tenho como distribuir, porque eu sei que a soma de quem só usa o A, com quem usa A e o B, e com quem só usa o B. É o total de entrevistados. Não sei ainda, mas aí vai. Ele diz que se 10 destas pessoas não usam o aplicativo B, para aqui, tá? Olha para o teu espaço. Onde é que é o lugar das pessoas que não usam o B? Aqui, as que só usam o A. Ah, não poderia ser fora? Não, porque ele disse que todas as 15 usam. Então, quem não usa o B é só o A. Ele está dizendo que quantas pessoas não usam o B? 10. Então, eu sei que dessas 15 pessoas, 10 estão aqui. Só falta distribuir o resto. E se, agora, 2 não usam o aplicativo A? Onde é que estão as pessoas que não usam o A? Aqui. As que só usam o B. Então, ela está me dizendo que 2 pessoas estão aqui. Nem preciso ler o resto. Porque se eu sei que esse mais esse tem que dar 15. Eu tenho 10 pessoas aqui, eu tenho 2 pessoas aqui. Quantas que faltam para fechar o 15? 3. Fechou todo. 10 com mais 3, que assim, com mais 2, resulta as 15 pessoas. Nem vou olhar a pergunta, só responde para mim. Quantas pessoas usam o aplicativo A? Quantas usam o aplicativo A? 10, uma ova. Quantas pessoas usam o aplicativo A? 13. Quantas pessoas usam o aplicativo B? 5. Quantas pessoas usam só o aplicativo A? 10. Quantas pessoas usam só o aplicativo B? 2. Quantas pessoas usam o aplicativo A e B? 3. Letra B. Qual é o número, deixa eu ver, de pessoas que utilizam os aplicativos? Ó, A e B. O que é o A e B? É o A intersecção B, é o que está nos dois. 3. Joia? Eu vou pegar isso daqui e ainda vou aproveitar para fazer com vocês se a gente tivesse só isso daqui, ó. Ó, para provar. É muito legal usar a teoria. Quando a gente entende, tudo fecha. Então, vocês sabem que 13 pessoas usam o aplicativo A, que 5 usam o aplicativo B, em um total de 15 pessoas. O que que a gente iria fazer para distribuir isso daqui? Nós iríamos fazer o 13 mais o 5. 13 mais 5 dá 18. Beleza, o que que são 18? São as pessoas. Não, não são as pessoas. O 18 é o total de aplicativos instalados. Porque eu tenho 13 aplicativos A com mais 5 aplicativos B. Eu tenho 18 aplicativos instalados. Então, se eu tenho 18 aplicativos instalados e apenas 15 pessoas, o que que significa? Significa que 3 pessoas têm os 2 aplicativos instalados, né?
18 aplicativos e 15 pessoas é porque alguém tem mais de um aplicativo. Quantas? Esses são os desesperados. 3. Isso daqui dá tiro para tudo que é lado. Tá aqui. E daí a gente faz, ó, quanto é que é 13 menos 3? 10, ó. 5 menos 3, 2. Fechou tudo de novo. Tá bem? Aluno imaginário tá aqui. Sorá, diga. Por que a gente não fez desde o início assim? Porque aqui a gente não tinha o total dos conjuntos. Aqui, só depois, no fim, quando eu achei todas as informações, é que eu apaguei e fiz para vocês. Se não se desse, é claro que eu ia fazer desse mesmo jeito. Não importa. Tarefa de vocês é sugar a informação e colocar no lugar certo. E é isso que iremos fazer antes de finalizar essa questão 7. Não! Vou finalizar agora com vocês esse bloco para, na sequência, e já digo, tentem resolver sozinhos esses próximos problemas. A gente tem, deixa eu ver quanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 ainda. Resolvam esses 6 problemas que vocês vão estar mais do que preparados. E os próximos problemas eu vou resolver um pouquinho mais rápido. Vocês vão estar assim, ó, fiadíssimos para a prova de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima e última aula de conjuntos.